Olá e bem-vindos ao Cientista de Pijamas. Estou tão feliz que você esteja aqui. Se você está se acomodando na cama, se aconchegando no sofá ou apenas tentando relaxar depois de um longo dia como ser humano, você veio ao lugar certo. Este é um cantinho tranquilo da internet onde a ciência fala com calma e a curiosidade veste pijamas. Esta noite vamos mergulhar nas profundezas sonhadoras da mente, explorando o que a ciência sabe até agora sobre os sonhos e o cérebro adormecido. É uma jornada cheia de histórias estranhas que sua mente conta enquanto você está inconsciente, ondas cerebrais que parecem arte abstrata e algumas surpresas que podem mudar sua maneira de pensar sobre o sono. Agora espero que esse vídeo não seja tão interessante a ponto de tirar seu sono. Mas, ei, se isso acontecer, pelo menos você estará aprendendo alguma coisa. Uma troca justa, eu diria. Antes de começarmos, se você gosta dessas jornadas científicas lentas e gostaria de ajudar esse canalzinho de pijamas a crescer, eu ficaria muito grato se você tocasse no botão curtir, se inscrevesse ou até mesmo deixasse um comentário me dizendo de onde no mundo você está assistindo e que horas são no seu canto da noite. Tudo bem? Respire fundo e acomode-se. Vamos começar nossa viagem silenciosa ao teatro da mente sonhadora. O que exatamente é um sonho? Parece uma pergunta tão simples, não é? Mas definir um sonho é um pouco como tentar abraçar uma nuvem. Você consegue contorná-lo, mas ele escorrega pelos seus braços antes que você consiga se segurar em algo sólido. Em essência, um sonho é uma série de pensamentos, imagens, emoções e sensações que sua mente cria enquanto você dorme. É o serviço de streaming original, transmitido diretamente do estúdio de produção do seu cérebro. Às vezes dramático, às vezes absurdo, ocasionalmente assustador e, na maioria das vezes, completamente sem sentido. E, no entanto, apesar de suas qualidades surreais, os sonhos parecem reais enquanto acontecem. Você pode voar, cair, discutir com uma morsa de smoking ou chegar atrasado para as provas do ensino médio, apesar de ter se formado há 10 anos. E durante o sonho, você está convencido de que tudo faz todo o sentido. Mas por que seu cérebro faz isso? Vamos voltar, muito tempo atrás, aos tempos antigos, quando as pessoas não tinham neurociência nem laboratórios do sono, mas tinham sonhos. Na antiga Mesopotâmia, os sonhos eram considerados mensagens dos deuses. Os egípcios tinham até intérpretes profissionais de sonhos, como oráculos da hora de dormir. Se você sonhou com um gato, uma enchente ou um crocodilo voador, provavelmente alguém tinha um pergaminho para isso. Avançando para a Grécia Antiga, filósofos como Aristóteles entraram em ação. Ele foi um dos primeiros a sugerir que os sonhos podem, na verdade, vir de dentro do sonhador, do corpo e da mente, e não de fontes divinas. Ainda assim, a ideia de que os sonhos tinham um significado especial persistiu por séculos. Depois vieram os séculos XIX e início do XX, e com eles, Sigmund Freud, o homem que tornou os sonhos moda novamente. Freud acreditava que os sonhos eram a estrada real para o inconsciente e que eles revelavam desejos ocultos, medos e vontades proibidas. O que foi muito dramático e provavelmente não totalmente preciso, mas inspirou muitas análises de poltrona e pelo menos algumas conversas estranhas. Carl Jung, antigo protegido de Freud, seguiu um caminho um pouco diferente, acreditando que os sonhos nos conectavam a uma experiência humana compartilhada, o que ele chamava de inconsciente coletivo. Os símbolos nos sonhos, segundo Jung, tinham um profundo significado arquetípico que transcendia histórias de vida individuais. Mas é aqui que a ciência toca no ombro da filosofia e diz: você se importa se eu der uma olhada? A neurociência moderna adota uma abordagem mais fundamentada. Em vez de presumir que seus sonhos escondem segredos profundos sobre sua mãe, desculpe, Freud, os pesquisadores agora estudam a atividade cerebral durante o sono.
E o que eles descobriram é que os sonhos estão intimamente ligados a estágios específicos do sono, principalmente ao sono REM. REM significa movimento rápido dos olhos, e durante esse estágio, seu cérebro fica surpreendentemente ativo, às vezes quase tão ativo quanto quando você está acordado. Seus olhos se movem rapidamente sob suas pálpebras, sua frequência cardíaca aumenta um pouco e seu corpo fica temporariamente paralisado, o que provavelmente é o melhor. Ou então você estaria representando seus sonhos no seu travesseiro. Os sonhos também podem ocorrer em outros estágios do sono, o que chamamos de sono não REM, mas estes tendem a ser mais abstratos, menos vívidos e geralmente mais me. Os sonhos cinematográficos selvagens, aqueles com girafas falantes e reviravoltas dramáticas, geralmente são cortesia do REM. Mas é aqui que a coisa fica complicada. Os cientistas ainda não concordam totalmente sobre o motivo pelo qual sonhamos. É puramente biológico? É o seu cérebro se desfragmentando como um disco rígido antigo? Ou ainda está sussurrando mensagens simbólicas em uma linguagem que ainda não dominamos? Para aumentar o mistério, nem todo mundo sonha da mesma maneira. E algumas pessoas dizem que não sonham. Embora, na maioria das vezes, seja apenas uma questão de não lembrar deles. Os sonhos são notoriamente escorregadios quando se trata de memória. Você pode acordar com uma lembrança perfeita de um sonho envolvendo uma ópera espacial estrelada por seu hamster de estimação, apenas para ela evaporar como névoa quando você terminar de escovar os dentes. Então, se você já se sentiu frustrado tentando se lembrar de um sonho, não se preocupe, você está em boa companhia. O cérebro não armazena memórias de sonhos da mesma forma que armazena outras memórias. Na verdade, as regiões do cérebro responsáveis pela codificação de memórias, como o hipocampo, não são tão ativas durante o sono REM, o que provavelmente explica por que nossas memórias de sonhos tendem a desaparecer mais rápido do que um Snapchat. Ainda assim, alguns sonhos permanecem conosco. Os vívidos, os assustadores, os emocionalmente poderosos. Essas tendem a brilhar um pouco mais no arquivo mental. Agora, aqui vai uma pequena reviravolta divertida. Pesquisadores descobriram que o conteúdo dos sonhos muitas vezes reflete o que está acontecendo na sua vida desperta. É chamada de hipótese da continuidade, a ideia de que suas experiências diárias, emoções e até mesmo o consumo de mídia se infiltram em seus sonhos. Então, se você assistiu a 5 episódios de uma série policial, discutiu com seu chefe e comeu macarrão picante antes de dormir, não se surpreenda se seus sonhos envolverem uma cena de crime com clima frio. É claro que sonhos não são apenas sobras diárias. Eles também podem ser extremamente criativos. Muitos artistas, músicos e inventores afirmam que os sonhos inspiraram seus trabalhos. Paul McCartney ouviu a famosa melodia de Yesterday in a Dream. Frankenstein de Mary Shelley, nascido em um sonho. E a tabela periódica. Dmitri Mendeleev disse que recebeu a notícia em uma visão durante o sono. Então, embora os sonhos possam ser estranhos, eles também são um espaço onde a mente se solta. Sem as regras da lógica ou da física, seu cérebro pode experimentar, ensaiar, fantasiar e refletir, tudo isso sem que você precise levantar um dedo. É um pouco como ir ao cinema, exceto que o roteirista, o diretor, o cenógrafo e o elenco são todos vocês. E nenhum deles sabe o que está fazendo. Mas isso faz parte da magia. Os sonhos são confusos, misteriosos e profundamente humanos. Eles são a prova silenciosa de que, mesmo enquanto descansamos, a mente está longe de ficar parada. Então, da próxima vez que você adormecer, lembre-se: você está prestes a começar sua própria aventura noturna. Improvisado, sem filtros e possivelmente apresentando um pinguim falante. Dorme bem. Vamos falar sobre o sono,
a equipe de bastidores que torna seus sonhos possíveis. Muitas vezes pensamos no sono como uma soneca longa e ininterrupta, como se estivéssemos dando pausa na consciência por 8 horas. Mas, por baixo dos panos, o sono é surpreendentemente complexo, um ciclo bem orquestrado, mais parecido com uma sinfonia do que com um simples botão de desligar. Tem estágios, padrões, ritmos e estrutura. Os cientistas até chamam isso de arquitetura do sono, o que faz com que pareça muito impressionante e um pouco caro. Então, vamos dar uma olhada tranquila no projeto do sono. Não é necessário capacete. O sono é dividido em 2 categorias principais: sono REM e sono não REM. E o sono não REM em si tem 3 estágios, convenientemente chamados de N1, N2 e N3, que parecem droides de Star Wars, mas na verdade são apenas diferentes níveis de inconsciência. Esses estágios ocorrem aproximadamente a cada 90 minutos. Pense nisso como uma lista de reprodução em loop que seu cérebro fica tocando a noite toda, só que com menos comerciais e um pouco mais de baba. Etapa N1, a descida suave. Este é o estágio mais leve do sono, o momento em que você está começando a adormecer. Você ainda está ciente do mundo ao seu redor, mais ou menos, mas seu cérebro começou a mudar de marcha. Você pode sentir seus membros se contraírem ou acordar repentinamente com uma sensação de queda. Não se preocupe, isso não é sua alma deixando seu corpo. É apenas seu sistema nervoso apresentando uma pequena falha durante o processo. As ondas cerebrais nesse estágio começam a diminuir de ondas beta e alfa ativas para ondas teta mais lentas. É a zona de penumbra entre a vigília e o sonho. Se alguém te acordar durante o N1, você pode insistir que não dormiu, o que é tecnicamente verdade e também um pouco ilusório. Estágio N2, sono leve. Agora você está afundando mais. Sua temperatura corporal cai um pouco, seus batimentos cardíacos diminuem e seus movimentos oculares param. É aqui que seu cérebro fica um pouco mais sério em relação ao sono. Você ainda não está sonhando, mas definitivamente não está atendendo ligações. Nesse estágio, o cérebro começa a apresentar pequenos surtos de atividade elétrica chamados fusos do sono e complexos K. Esses nomes parecem bandas de indie rock, mas na verdade são mecanismos de proteção que ajudam a manter você dormindo, bloqueando estímulos externos. Aquela buzina do carro lá fora, seu cérebro apenas deu um toque suave com um fuso bem sincronizado. Você passará cerca de metade da noite nesta fase. É o carro-chefe do sono. Não é muito chamativo, mas é extremamente importante para manter o descanso. Estágio N3, sono profundo. Também conhecido como sono de ondas lentas ou sono delta, este é o mais comum. A fase restauradora, o ciclo de limpeza profunda na máquina de lavar louça do seu cérebro. No N3, seu cérebro produz ondas delta lentas, pulsos enormes e pesados de atividade que percorrem seu córtex como ondas quebrando na praia. É quando seu corpo repara tecidos, constrói ossos e músculos e fortalece o sistema imunológico. Se você é uma criança em crescimento, seu corpo libera o hormônio do crescimento aqui também. Infelizmente, os adultos não ficam mais altos, mas ainda assim obtemos os benefícios dessa limpeza celular de primavera. É muito difícil acordar alguém de um sono profundo e, se você fizer isso, a pessoa provavelmente estará grogue, desorientada e um pouco irritada, como alguém sendo arrancado de um banho muito quente por uma sirene de nevoeiro. Os sonhos podem acontecer nessa fase, mas geralmente não são do tipo vívido, mas sim flashes estáticos de pensamentos, tons emocionais ou impressões vagas. A verdadeira magia do cinema acontece a seguir. Sono REM, a fábrica de sonhos. Bem-vindo ao sono REM, movimento rápido dos olhos. Este é o reino misterioso onde o cérebro se ilumina, seus músculos ficam flácidos e seus olhos se movem rapidamente sob as pálpebras fechadas,
como se estivessem assistindo a uma partida de tênis invisível. REM é onde a maior parte dos seus sonhos mais vívidos e bizarros acontecem. É a caixa de areia do cérebro, um lugar para histórias estranhas, lógica ilógica e a aparição ocasional de celebridades. Mas o REM não é apenas entretenimento. Ele também desempenha um papel vital na consolidação da memória, no processamento emocional e na criatividade. Alguns pesquisadores até acreditam que o sono REM ajuda você a lidar com a confusão emocional do dia, como varrer confete depois de um desfile particularmente agitado. Aqui está a parte estranha. Durante o REM, seu cérebro fica incrivelmente ativo, às vezes tão ativo quanto quando você está acordado. Mas e seu corpo? Completamente imóvel. Na verdade, você experimenta um tipo de paralisia temporária chamada atonia REM, que o impede de realizar seus sonhos. É um recurso de segurança. Seu cérebro diz: vamos imaginar que você está sendo perseguido por uma jujuba gigante, e seu corpo responde: legal, vou ficar aqui completamente imóvel. Cada fase REM fica mais longa à medida que a noite avança. O primeiro ciclo pode durar apenas 10 minutos, mas pela manhã pode durar até 1 hora. É por isso que os sonhos parecem mais longos, mais estranhos e mais vívidos à medida que a noite avança. O ciclo completo do sono. Então, juntando tudo isso, seu cérebro começa em sono leve, N1, e entra em N2, entra no N3 para alguns trabalhos pesados de reparo e depois entra no REM para um pouco de teatro tarde da noite. Depois começa tudo de novo. Esse ciclo completo dura cerca de 90 minutos e você o repete de 4 a 6 vezes por noite. Mas as proporções mudam. No início da noite, você dorme mais profundamente. Mais tarde, você obtém mais REM. É como se seu cérebro programasse primeiro o trabalho de manutenção e depois se preparasse para algum entretenimento. Porque a arquitetura é importante. Agora, por que tudo isso importa? Porque quando a arquitetura do sono é interrompida pelo estresse, pela cafeína, pela luz azul ou por aquela crise existencial noturna, ela atrapalha todo o resto. Você pode não atingir o sono profundo ou seu REM pode ser encurtado. O resultado? Você acorda se sentindo grogue, sem energia e um pouco traído pela sua própria biologia. O sono não é apenas uma coisa. É um ritmo cuidadosamente equilibrado, com cada estágio fazendo a sua parte. E entender esse ritmo pode ajudar você a descansar melhor. Você não precisa se tornar um técnico do sono, mas respeitar a arquitetura, manter um horário de sono estável, reduzir a luz antes de dormir e evitar cafeína muito tarde ajuda seu cérebro a fazer o que ele faz de melhor. Silenciosamente, eficientemente e sem precisar acordar você para se gabar disso. Então, esta noite, enquanto você adormece, lembre-se: seu cérebro está prestes a iniciar uma rotina lindamente coreografada, completa com ondas, fusos e sequências de sonhos. Você pode não se lembrar de tudo, mas seu corpo e sua mente agradecerão. Por que sonhamos? É uma questão que assombra filósofos, cientistas e poetas sonolentos há séculos. E apesar de toda a nossa tecnologia sofisticada e reflexões noturnas, a verdade é que ainda não sabemos com certeza. Os sonhos continuam sendo uma das últimas fronteiras verdadeiramente misteriosas da experiência humana. Um desvio noturno para histórias que nossos cérebros insistem em contar sem roteiros, lógica ou mesmo continuidade básica. Alguns sonhos parecem profundamente significativos. Outros são simplesmente estranhos. Num momento você está de volta à escola. No outro você está sendo perseguido em um supermercado por um pato gigante usando patins. Por quê? Que propósito isso poderia ter? E ainda assim seu cérebro se deu ao trabalho de criar tudo: sons, imagens, emoções, toda a produção, tudo isso enquanto você estava inconsciente. Muitos cientistas acreditam que os sonhos estão ligados à memória.
Durante o dia, seu cérebro coleta uma avalanche de informações, rostos, fatos, conversas, decepções, cardápios de almoço e jingles aleatórios do TikTok. À noite, ele precisa organizar toda essa desordem mental. De acordo com a teoria da consolidação da memória, os sonhos são parte desse trabalho de limpeza, uma espécie de sistema de arquivamento mental. Seu cérebro decide o que manter, o que jogar fora e o que enviar para aquele lugar misterioso onde vão as meias perdidas e as senhas esquecidas. Curiosamente, alunos que estudam intensamente ou aprendem uma nova habilidade tendem a ter mais sono REM depois e às vezes até sonham com o que estavam estudando. Então sim, tecnicamente estudar dormindo é real, embora seu eu onírico possa confundir cálculo com animais de desenho animado. Outra possibilidade é que os sonhos nos ajudam a processar emoções. Durante o sono REM, o cérebro se comporta de uma maneira fascinante. Centros emocionais como a amígdala se iluminam, enquanto substâncias químicas relacionadas ao estresse se acalmam. Essa combinação permite que sua mente revisite memórias carregadas de emoção sem todo o peso do pânico ou do medo. É como ter um terapeuta na sua cabeça disposto a encenar suas interações estranhas, mas com cenários mais surreais. Aquele sonho em que você estava discutindo calmamente com seu ex em cima de um elefante que se movia lentamente? Talvez essa tenha sido a maneira do seu cérebro dizer: "Ei, estou resolvendo isso." Há também a ideia de que os sonhos são uma espécie de simulador de ameaças. De acordo com essa teoria, sonhar é a maneira evolutiva que nosso cérebro tem de nos preparar para perigos da vida real. Ao imaginar cenários como ser perseguido, perdido, atacado ou chegar atrasado para uma prova para a qual você não estudou, em uma aula que você nunca assistiu, seu cérebro pratica como ele pode responder a situações de alto risco. É um ensaio, basicamente. Um ensaio um pouco descontrolado e exageradamente exagerado. E pessoas que crescem em ambientes mais perigosos geralmente têm sonhos mais frequentes e vívidos, como se suas mentes estivessem em alerta máximo mesmo durante o sono. Então, quando seu sonho te joga em um prédio em colapso enquanto você tenta recitar o alfabeto de trás para frente, pode ser apenas seus instintos primitivos fazendo um treinamento de incêndio tarde da noite. Nem todas as teorias são emocionais ou evolucionárias. Uma das explicações mais mecânicas é algo chamado hipótese de síntese de ativação. Essa visão sustenta que os sonhos são basicamente o resultado de impulsos elétricos aleatórios no tronco cerebral durante o sono REM. Esses impulsos desencadeiam imagens, memórias e sentimentos. E seu córtex cerebral, o contador de histórias-chefe do cérebro, tenta juntar tudo isso em algo coerente. Nem sempre dá certo. Daí os patos falantes e a aparição repentina do seu professor da terceira série em um navio pirata. Sonhos, nessa visão, não são narrativas propositais. Elas são o seu cérebro tirando o melhor proveito de uma situação muito estranha e espontânea. Há também a teoria de que sonhar ajuda no desenvolvimento cognitivo, principalmente em crianças. As crianças sonham muito mais que os adultos, e seus sonhos costumam ser mais imaginativos e bizarros. Animais falantes, poderes mágicos, voar, transformar, construir novos mundos estranhos. É como um filme da Pixar toda noite. Alguns pesquisadores acreditam que essa atividade imaginativa dos sonhos ajuda o cérebro em desenvolvimento a desenvolver seus músculos de resolução de problemas e a consciência emocional. Então, quando seu filho lhe diz que lutou contra um dragão feito de espaguete para resgatar uma nuvem, ele não está apenas sendo bobo, ele está desenvolvendo novos caminhos em sua mente. Mesmo para adultos, sonhar pode desempenhar um papel na criatividade e na resolução de problemas. Você já foi dormir preso a um problema e acordou repentinamente com uma solução elegante? Isso não é mágica. Esse é o seu cérebro trabalhando silenciosamente no turno da noite,
livre de distrações e lógica. Exemplos famosos incluem Paul McCartney sonhando com a melodia de Yesterday e o químico Auguste Kekulé sonhando com uma cobra mordendo o próprio rabo, o que o levou à estrutura da molécula de benzeno. Os sonhos permitem que a mente vagueie por caminhos que ela nunca consideraria quando totalmente acordada. Elas nos libertam das regras. E às vezes essa liberdade leva à percepção. E, no entanto, apesar de todas essas teorias, processamento emocional, classificação de memórias, ensaio de ameaças, síntese de sonhos, resolução de problemas, nenhuma explicação única prevaleceu. É muito provável que sonhar sirva a múltiplos propósitos ao mesmo tempo. Como um programa de variedades noturno onde seu cérebro faz malabarismos limpando a casa, resolvendo quebra-cabeças, ensaiando cenários de sobrevivência e tocando uma música ocasional só por diversão. Essa é a estranha beleza de sonhar. Não é organizado, nem sempre é racional, mas é inegavelmente humano. Todas as noites, seu cérebro cria histórias para uma audiência de uma pessoa, histórias das quais você raramente se lembra, mas que de alguma forma moldam suas emoções, suas memórias e talvez até sua imaginação. Então, da próxima vez que você mergulhar nesse mundo de sonhos tranquilos, lembre-se: seu cérebro não está sendo preguiçoso. Ele está trabalhando em segundo plano, classificando, processando, imaginando. E se ele decidir fazer tudo isso enquanto transforma seu tio em um cacto falante, bem, isso é apenas parte do processo. Durma bem. Você tem uma mente cheia de sonhos pela frente. Você já se perguntou qual parte do seu cérebro é responsável por aquele sonho em que você estava tentando fazer uma prova em uma piscina cheia de marshmallows? Ou porque seus sonhos às vezes são cheios de emoções intensas, enquanto outras vezes parecem montagens pouco coerentes de pensamentos remanescentes? A resposta não está em apenas uma parte do cérebro, mas em uma delicada dança noturna entre diversas regiões, cada uma com seu próprio papel a desempenhar no teatro da mente sonhadora. Vamos começar com o córtex pré-frontal. Durante o dia, é o adulto responsável na sala. O pensador lógico, o planejador, a voz interna que diz: talvez não envie esse e-mail em letras maiúsculas. Está fortemente envolvido na tomada de decisões, no pensamento racional e no controle de impulsos. Mas quando você adormece, especialmente durante o sono REM, essa parte do seu cérebro tira uma soneca só para você. Ele se acalma, se afasta e deixa o resto do cérebro assumir o palco. O resultado? Sonhos ilógicos, que desafiam limites e, muitas vezes, completamente malucos. Sem o córtex pré-frontal supervisionando as coisas, o cérebro fica livre para combinar ideias e imagens da maneira mais livre e desinibida possível. É como se o seu editor interior tivesse saído da sala e agora o departamento de arte estivesse à solta. Enquanto isso, outras áreas estão se iluminando com atividade. A amígdala, por exemplo, torna-se particularmente ativa durante o sono REM. Essa pequena região em formato de amêndoa, localizada nas profundezas do cérebro, é responsável pelo processamento de emoções, especialmente medo, raiva e prazer. Então, quando você se encontrar preso em um sonho em que está sendo perseguido por um aeroporto por alguém vestido como seu animal de estimação de infância, você pode agradecer à sua amígdala por aumentar a intensidade emocional. É a parte do cérebro que faz os sonhos parecerem importantes, mesmo quando o enredo não faz sentido algum. E como os sistemas de resposta ao estresse do seu cérebro são reduzidos durante o REM, você pode reviver emoções intensas em um ambiente de risco relativamente baixo. Em outras palavras, você pode sentir medo ou excitação em um sonho, mas sem o pânico acelerado do perigo real. Depois há o hipocampo, o bibliotecário do seu cérebro responsável por criar e organizar memórias. Também está intimamente ligado aos sonhos,
especialmente quando os sonhos incorporam lugares reais ou rostos familiares. O hipocampo ajuda a recuperar as matérias-primas que seus sonhos usam, o restaurante pelo qual você passou mais cedo, a música que ficou na sua cabeça, seu professor da segunda série que inexplicavelmente reaparece em um sonho como um campeão de karatê. Mas o hipocampo não está totalmente ativo durante o sono REM, o que pode explicar por que as memórias dos sonhos tendem a ser desconexas e difíceis de lembrar. Você pode se lembrar do clima do sonho ou de uma imagem específica, mas muitas vezes os detalhes desaparecem no momento em que você acorda. O arquivo está aberto, mas as luzes estão fracas. Outro fator intrigante é o lobo occipital, localizado na parte posterior do cérebro, seu principal centro de processamento visual. Durante o sono REM, o lobo occipital mostra atividade significativa, o que faz todo o sentido considerando o quão visuais os sonhos costumam ser. Até mesmo pessoas que nasceram cegas relatam sonhos sensoriais vívidos, muitas vezes focados em som, tato e consciência espacial. Para o resto de nós, os sonhos são como mini-filmes, cheios de paisagens mutáveis, iluminação estranha e ângulos de câmera inesperados. É o próprio estúdio de cinema do seu cérebro, operando totalmente sem olhos. E então temos algo chamado ondas PGO, abreviação de ondas pontogênico-occipitais. Essas explosões de atividade neural se originam na ponte, parte do tronco encefálico, e então se movem através do núcleo geniculado lateral, envolvido no processamento visual. E finalmente chegam ao córtex occipital. Acredita-se que as ondas PGO desempenham um papel fundamental no início do sono REM e talvez até na formação de imagens oníricas. Alguns pesquisadores pensam neles como o ato de abertura da sequência do sonho, como alguém diminuindo as luzes e abrindo a cortina antes do início da apresentação. Uma das coisas mais fascinantes sobre sonhar é como o cérebro consegue se tornar altamente ativo e estranhamente desconectado ao mesmo tempo. Durante o REM, há uma diminuição notável na atividade do córtex pré-frontal dorsolateral, a parte que nos ajuda a reconhecer a realidade e fazer julgamentos. Isso ajuda a explicar por que o seu eu dos sonhos acha totalmente razoável fazer uma festa do chá na lua com um flamingo chamado Steve. Sem os sistemas usuais de lógica e realismo, o mundo dos sonhos se torna maravilhosamente, ou às vezes assustadoramente, fluido. Também vale a pena notar que o córtex motor, a parte do cérebro que controla o movimento, também fica ativo durante os sonhos. Seu eu dos sonhos pode correr, dançar, voar ou se debater descontroladamente. Mas seu corpo não se move de fato, porque outra parte do seu tronco cerebral está fazendo algo muito útil, paralisando temporariamente seus músculos. Esse fenômeno é chamado de atonia REM e é o que impede você de realizar seus sonhos na vida real. É como se o cérebro colocasse um pequeno sinal de não perturbe em seus músculos enquanto seu eu dos sonhos explora um mundo que desafia as leis da física. Existem casos raros em que essa paralisia muscular não funciona corretamente. Uma condição chamada distúrbio comportamental do sono REM. Pessoas com essa condição podem fisicamente representar seus sonhos, o que às vezes leva a lesões. É um lembrete de quanto o cérebro faz malabarismos enquanto dormimos e quão precisa a orquestração precisa ser para manter o show funcionando sem problemas, sem causar caos no mundo real. Então, quando você se deita para dormir, não é apenas um estado passivo. Bem no fundo do seu cérebro, um elenco inteiro de personagens está se preparando para uma apresentação noturna. A amígdala carregada de emoções, o hipocampo responsável pela classificação da memória, o lobo occipital responsável pelo processamento visual, o córtex pré-frontal silenciado e o centro de controle motor, todos participam desse fenômeno estranho e passageiro que chamamos de sonho. E talvez a parte mais curiosa de tudo: você, o sonhador, raramente se lembra do ensaio, dos atores ou do roteiro.
Você pode acordar com um fragmento, um sentimento, uma imagem fugaz. Mas por trás desse pequeno fragmento de lembrança havia uma produção cerebral completa, rica em cores emocionais e arquitetura estranha, tudo costurado por neuronews no escuro. Da próxima vez que você estiver em um sonho, seja sobrevoando cidades, tomando chá com figuras históricas ou apenas vagando por uma versão ligeiramente distorcida do seu supermercado local, reserve um momento para se maravilhar. Mesmo que a história não faça sentido, o fato de seu cérebro poder criar uma história enquanto está inconsciente é uma das coisas mais misteriosas e magníficas que ele faz. Imagine que você está sonhando. Você está caminhando por uma vasta biblioteca feita inteiramente de marshmallows. O bibliotecário é um guaxinim falante de óculos. Tudo parece real. Então, de repente, um pensamento tranquilo surge em sua mente. Espere um minuto. Isto é um sonho. E assim, todo o sonho muda. Você está ciente. Você está lúcido. O sonho lúcido é uma das peculiaridades mais fascinantes da consciência humana. É aquele momento no sonho em que você percebe que está sonhando, e às vezes, você pode até controlar o que acontece a seguir. Você pode escolher voar, falar com um amigo perdido há muito tempo, ou mais realisticamente, passar o sonho inteiro tentando atravessar uma parede enquanto se distrai com o tapete. Ainda assim, é uma experiência notável. Os cientistas definem o sonho lúcido como um estado híbrido de consciência, uma mistura de vigília e sono REM. Nesse estado, o sonhador mantém a metacognição ou autoconsciência enquanto o cérebro permanece imerso no mundo imersivo das imagens geradas pelo REM. Em termos mais simples, seu cérebro está dormindo. Mas uma parte de você acordou o suficiente para perceber que tudo isso está na minha cabeça. O que acontece no cérebro quando isso acontece? Bem, normalmente durante o sono REM, o córtex pré-frontal, a parte lógica do cérebro responsável pela tomada de decisões, fica praticamente offline. É por isso que seus sonhos geralmente são bizarros e ilógicos. Mas em sonhos lúcidos, pesquisadores observaram reativação em certas áreas do córtex pré-frontal, particularmente no córtex pré-frontal dorsolateral, que está associado à autoconsciência e à reflexão. De fato, exames cerebrais de sonhadores lúcidos mostram uma assinatura neural única, uma combinação de sono REM, atividade cerebral e o tipo de coerência que você normalmente veria quando alguém está acordado e pensando criticamente. É como se sua mente abrisse um olho e dissesse baixinho: "Ah, entendi o que está acontecendo aqui." Alguns sonhadores lúcidos podem até mesmo enviar sinais aos pesquisadores de dentro de um sonho. Em laboratórios do sono, participantes treinados em sonhos lúcidos conseguiram realizar movimentos oculares combinados enquanto sonhavam, como olhar para a esquerda, para a direita, para a esquerda, que podem ser detectados por monitoramento externo. Isso pode parecer algo saído de um romance de ficção científica, mas é real. Sonhadores em suas camas, olhos fechados, corpos imóveis, enviando sutis sinais em código Morse de dentro de seus sonhos. É o mais perto que chegamos da comunicação em tempo real com a mente sonhadora. Algumas pessoas tropeçam em sonhos lúcidos acidentalmente. Eles podem estar no meio de um sonho particularmente estranho ou vívido e de repente pensam: "Isso não pode ser real", e bum, a lucidez surge. Mas outros se treinam ativamente para ter sonhos lúcidos. Existem algumas técnicas populares para isso. Uma delas é a técnica suave, indução mnemônica de sonhos lúcidos. Isso envolve acordar após cerca de 5 horas de sono, concentrar-se na intenção de perceber que está sonhando e repetir uma frase como: "Da próxima vez que eu estiver sonhando, lembrarei que estou sonhando", enquanto você volta a dormir. É como plantar uma semente de consciência e esperar que ela floresça enquanto você sonha. Depois, há a técnica selvagem, o sonho lúcido iniciado quando acordado.
Isso é um pouco mais avançado. O objetivo é permanecer mentalmente consciente enquanto seu corpo adormece. Se feito com sucesso, você pode fazer a transição diretamente da vigília para um sonho lúcido, quase como entrar em uma sala diferente em sua mente. Não é fácil, e pode levar a algumas sensações estranhas, como paralisia do sono ou alucinações hipnagógicas. Mas para alguns sonhadores, é uma poderosa porta de entrada para o controle total. Outra prática comum é a verificação da realidade. Isso envolve questionar seu ambiente ao longo do dia. Estou sonhando? Ao fazer isso habitualmente, você aumenta as chances de fazer a mesma pergunta enquanto sonha e descobrir a resposta. Algumas pessoas tentam enfiar um dedo na palma da mão ou olhar 2 vezes para o relógio para ver se ele muda. Esses testes de realidade muitas vezes falham em sonhos de maneiras óbvias e reveladoras. Se você consegue enfiar a mão na parede ou ler uma frase 2 vezes e obter 2 significados diferentes, é provável que esteja sonhando. Então, qual é o apelo do sonho lúcido? Para alguns, é simplesmente diversão. Uma chance de explorar mundos fantásticos, voar, respirar debaixo d'água ou visitar lugares impossíveis. Para outros, é terapêutico. Pessoas que sofrem de pesadelos crônicos, especialmente aqueles ligados ao TEPT, têm usado sonhos lúcidos para confrontar e alterar seus sonhos. Imagine ser capaz de se virar e encarar o monstro do seu pesadelo recorrente e dizer: "Você não é real e este é meu sonho." Para alguns, esse momento de controle pode ser profundamente curativo. O sonho lúcido também é um playground para a criatividade. Artistas, escritores, músicos e até cientistas exploraram ideias dentro dos sonhos lúcidos. Salvador Dalí usou uma forma famosa de interrupção de sonhos para explorar seu subconsciente em busca de imagens surreais. O cineasta Christopher Nolan até citou os sonhos lúcidos como uma influência na concepção. O que faz todo o sentido quando você pensa sobre isso. Ainda assim, apesar da emoção, o sonho lúcido não é algo que todos vivenciam facilmente. Algumas pessoas podem aprender com a prática, enquanto outras podem passar a vida inteira sem perceber que estão sonhando. Não há nenhuma vergonha nisso. Assim como tentar lembrar dos seus sonhos, isso varia de pessoa para pessoa. E mesmo sonhadores lúcidos frequentemente relatam que seu nível de controle oscila. Às vezes, eles podem moldar o sonho como argila. Outras vezes, eles estão apenas um pouco mais conscientes enquanto surfam na onda. Há também algumas ressalvas. Como o sonho lúcido ocorre na encruzilhada entre o sono e a vigília, muita prática deliberada, especialmente técnicas que interrompem os ciclos do sono, pode reduzir a qualidade do sono. Como qualquer outra coisa, tudo é uma questão de equilíbrio. Explorar seus sonhos deve melhorar seu descanso, não interrompê-lo. Pense nisso como visitar um jardim dos sonhos, um lugar lindo para explorar, mas que você não precisa cuidar obsessivamente todas as noites. Em última análise, o sonho lúcido é uma daquelas maravilhas da mente humana que nos lembra o quão flexível, estranha e misteriosa nossa consciência realmente é. Não importa se você teve um sonho lúcido, sem ou nenhum, o simples fato de o cérebro conseguir se tornar consciente de si mesmo enquanto sonha é um feito impressionante de ginástica neural. E da próxima vez que você estiver sonhando, talvez flutuando por um céu de cores mutáveis ou explorando um castelo de vidro, quem sabe, uma voz baixa no fundo da sua mente pode sussurrar: "Isso não é real." E você pode simplesmente sorrir e voar. Todo mundo adora um bom sonho, flutuar pelas nuvens, visitar mundos impossíveis ou tropeçar em uma padaria que só vende sua sobremesa favorita da infância. Mas nem todos os sonhos são feitos de marshmallows e fantasias. Às vezes, sua mente adormecida apaga as luzes, aumenta o volume e lhe traz algo muito menos reconfortante: um pesadelo.
Pesadelos são as tempestades emocionais da nossa vida de sonho. Eles nos despertam de repente, deixam nossos corações acelerados e muitas vezes permanecem como uma névoa muito depois do amanhecer. Mas o que realmente causa um pesadelo? E por que seu cérebro, de todas as coisas, parece fazer de tudo para assustá-lo durante o sono, justamente quando você está tentando relaxar? Vamos começar com o básico. Um pesadelo é um sonho vívido e perturbador que normalmente ocorre durante o sono REM, o mesmo estágio responsável pela maioria dos seus sonhos cinematográficos, semelhantes a histórias. A grande diferença é o tom emocional. Embora seu sonho REM habitual possa ser bizarro ou confuso, um pesadelo aumenta a intensidade, muitas vezes desencadeando medo, ansiedade, tristeza ou até mesmo vergonha. Você pode sonhar em cair, ser perseguido, se perder, perder alguém que ama ou se encontrar lamentavelmente despreparado para algo importante, como estar no palco sem roupa e sem ideia do porquê de repente estar segurando um peixinho dourado. A maioria das pessoas tem pesadelos de vez em quando e eles são perfeitamente normais, ainda que um pouco perturbadores. Mas quando os pesadelos se tornam frequentes ou recorrentes, eles podem começar a interferir na qualidade do sono, no bem-estar emocional e até mesmo na vida desperta. Isso é conhecido como transtorno de pesadelo e é mais comum do que você imagina, especialmente em pessoas com alto nível de estresse, ansiedade ou histórico de traumas. Existe uma forte ligação entre pesadelos e experiências emocionais da vida real. Na verdade, alguns pesquisadores acreditam que os pesadelos têm um propósito semelhante ao dos sonhos normais, ajudando o cérebro a processar emoções difíceis, mas o fazem com uma espécie de intensidade de alta voltagem. Pense nisso como se sua mente estivesse simulando os piores cenários, tentando prepará-lo emocionalmente para o perigo ou sofrimento. Nesse sentido, os pesadelos podem realmente ser protetores. Um exercício de incêndio psicológico, por assim dizer. Uma muito desagradável, mas potencialmente útil. E para pessoas se recuperando de traumas, os pesadelos muitas vezes reproduzem o evento em si de alguma forma, seja literal ou simbolicamente. Isto é especialmente verdadeiro para aqueles com TEPT. Pesadelos podem se tornar ciclos repetitivos, forçando o sonhador a reviver momentos dolorosos noite após noite. É aqui que entram tratamentos como a terapia de ensaio de imagens. É uma técnica que envolve reescrever mentalmente o pesadelo durante as horas em que você está acordado, mudando a história para algo menos assustador e ensaiando a nova versão repetidamente. Com o tempo, isso pode reduzir a frequência e a intensidade dos pesadelos. É uma maneira de dizer ao seu cérebro: aprendemos o que precisávamos. Você pode deixar isso para lá agora. Mas nem todas as experiências assustadoras de sono são pesadelos. Existe outra categoria menos conhecida: os terrores noturnos. Terrores noturnos, também chamados de terrores do sono, são algo completamente diferente. Eles geralmente ocorrem durante o sono profundo não REM, principalmente no início da noite. E, diferentemente dos pesadelos, que são vívidos e oníricos, os terrores noturnos são mais como tempestades de pânico repentinas que irrompem do tronco cerebral. Durante um terror noturno, uma pessoa pode sentar-se ereta, gritar, debater-se, suar ou parecer com os olhos arregalados de medo. Mas eles não estão totalmente acordados. Seus olhos podem estar abertos, mas são inalcançáveis. Como uma chamada telefônica sem ninguém do outro lado. Muitas vezes, eles não se lembram do evento na manhã seguinte. Terrores noturnos são muito mais comuns em crianças do que em adultos, e a maioria das crianças acaba superando-os. Para os pais, pode ser angustiante testemunhar esses episódios, mas geralmente são inofensivos e não estão ligados a problemas psicológicos de longo prazo. Ainda assim,
Ninguém gosta de ver uma criança gritando de repente no vazio às 2 da manhã. Especialmente se tudo o que você fez foi colocá-los para dormir com uma história sobre criaturas amigáveis da floresta. Em adultos, os terrores noturnos são mais raros, mas podem estar associados a distúrbios do sono, estresse ou certos medicamentos. Tecnicamente, eles não são sonhos, mas sim uma falha de ignição entre estados de sono, onde o cérebro fica preso no meio do caminho entre o sono profundo e a vigília. É como se seu corpo e sua mente estivessem brincando de cabo de guerra com um interruptor marcado como consciência. Depois, há o primo assustador dos pesadelos e terrores noturnos: a paralisia do sono. Acontece quando sua mente acorda antes do seu corpo. Você está consciente, mas não consegue se mover. Muitas vezes esse estado é acompanhado de alucinações, sombras no quarto, pressão no peito, sons estranhos. Historicamente, esses episódios eram atribuídos a demônios, bruxas ou espíritos malévolos. Hoje, sabemos que se trata de uma falha natural no sistema de sono REM, em que a paralisia muscular que deveria protegê-lo durante os sonhos permanece por muito tempo depois de acordar. Apesar da sensação assustadora, a paralisia do sono é inofensiva. Geralmente passa em segundos ou minutos. Mas, no momento, você pode sentir como se estivesse preso em seu próprio corpo. Um pesadelo, literalmente. Então, por que o cérebro tem tanto talento para se assustar? Uma teoria é que emoções negativas são simplesmente mais memoráveis. E a evolução tem interesse em lembrar dos perigos potenciais. É muito mais provável que você se lembre de um sonho sobre escapar de um incêndio florestal do que de um sobre comer um bom sanduíche. A carga emocional ajuda a consolidar o sonho na sua memória e aumenta a probabilidade de você aprender com ele. Do ponto de vista da sobrevivência, o medo é um professor poderoso. Mas a linha entre sonho e pesadelo nem sempre é clara. Alguns sonhos são emocionantes, mas não assustadores, enquanto outros são profundamente perturbadores, sem serem barulhentos ou dramáticos. O tom emocional é subjetivo, e o que assombra uma pessoa pode divertir outra. Sonhar com falar em público pode aterrorizar alguém com medo do palco, enquanto outra pessoa pode gostar dos holofotes, mesmo no mundo dos sonhos. Pesadelos também podem servir como uma espécie de espelho estranho, refletindo nossos medos mais profundos, estresses e conflitos não resolvidos. Eles nos mostram o que está sob a superfície, as preocupações que não expressamos, o estresse que não processamos completamente. E embora isso possa ser desconfortável, também pode ser um passo em direção à cura. Como se seu cérebro estivesse dizendo: olha, eu sei que isso é assustador, mas precisamos conversar sobre isso. A boa notícia é que a maioria das pessoas não tem pesadelos todas as noites. Eles são visitantes ocasionais. Intenso, sim, mas geralmente passageiro. E para aqueles que os vivenciam com mais frequência, existem ferramentas para ajudar. Da higiene do sono e gerenciamento do estresse à terapia e técnicas de sonhos direcionados, aprendemos maneiras de fazer as pazes com as sombras no mundo dos sonhos. Então, se você teve um pesadelo recentemente, uma perseguição, uma queda, um momento de desamparo, saiba que seu cérebro pode estar tentando entender alguma coisa. E se você acordasse, com o coração acelerado, um pouco abalado, mas seguro em sua cama, bem, essa é a maneira do seu cérebro te lembrar. Era apenas um sonho. E talvez, só talvez, o próximo tenha algo mais suave. Como um cochilo em uma folha flutuante ou uma conversa com uma velha tartaruga sábia. De qualquer forma, você ficará bem. Muitas vezes pensamos no sono como um momento de descanso, de recarregar as energias, de escapar gentilmente do mundo por um tempo. Mas seus sonhos nem sempre recebem o memorando.
Eles não perguntam educadamente se agora é um bom momento para desabafar emoções não resolvidas. Eles simplesmente aparecem, usando disfarces simbólicos, reorganizando suas memórias e, ocasionalmente, lançando uma subtrama sem sentido envolvendo gatos e elevadores. Acontece que sonhos e saúde mental estão intimamente ligados. Como dois dançarinos se movendo pela noite, cada um influencia o outro, geralmente de maneiras sutis e inesperadas. Às vezes, os sonhos refletem nosso estado emocional. Outras vezes eles amplificam isso. E em alguns casos, eles podem até estar tentando nos ajudar a curar. Vamos começar com o óbvio. Quando você está estressado, ansioso ou emocionalmente sobrecarregado, seus sonhos tendem a ficar mais altos. Não literalmente, a menos que você sonhe com som surround, mas com conteúdo mais alto. Elas se tornam mais vívidas, mais emocionais, às vezes mais caóticas. Você pode sonhar que está sendo perseguido, perdido, despreparado ou congelado no lugar. Esses sonhos podem refletir a turbulência emocional em sua vida desperta, como uma versão artística abstrata do seu estado interior. Pesquisadores observam essa conexão há muito tempo. Pessoas com depressão, por exemplo, frequentemente relatam mais conteúdo negativo dos sonhos. Seus sonhos podem parecer pesados, repetitivos ou emocionalmente monótonos, refletindo a dormência ou a tristeza que sentem quando acordados. Os transtornos de ansiedade, por outro lado, tendem a se manifestar como sonhos cheios de ameaças, pressão ou constrangimento social, como fazer um discurso sem calças ou tentar discar um número de telefone que nunca funciona. Mas a conexão vai além do conteúdo. A estrutura dos sonhos, o quão fragmentados ou coerentes eles são, também pode mudar com a saúde mental. Pessoas que passam por estresse intenso ou trauma psicológico geralmente têm sonhos mais fragmentados e desconexos. É como se o cérebro estivesse tentando processar muita coisa, muito rápido, sem cola suficiente para manter as peças juntas. O resultado é uma espécie de caos onírico, cheio de peso emocional, mas sem clareza narrativa. Isto é particularmente verdadeiro no transtorno de estresse pós-traumático, ou TEPT. Pesadelos são um dos sintomas característicos. Não são apenas pesadelos. Eles frequentemente revivem o evento traumático repetidamente. E embora o sono REM geralmente seja um espaço adaptativo útil para o processamento emocional, no TEPT esse sistema parece entrar em colapso. Em vez de acalmar a ferida, o sonho a repete, como um disco arranhado. Curiosamente, nem todo REM é igual. Em indivíduos saudáveis, o sono REM tende a reduzir a dor emocional de memórias difíceis. Você ainda consegue se lembrar do evento, mas ele não carrega mais a mesma tensão emocional. Mas em pessoas com traumas, esse processo de dessensibilização não parece funcionar corretamente. O sonho se torna mais uma retraumatização do que uma libertação. É por isso que terapias voltadas para os sonhos, como a terapia de ensaio de imagens, que abordamos anteriormente, podem ser tão poderosas. Ao reescrever o roteiro de um pesadelo recorrente enquanto estão acordadas e ensaiando a nova versão, as pessoas podem mudar gradualmente o conteúdo de seus sonhos e reduzir sua intensidade emocional. É um pouco como dar ao cérebro uma nova peça para encenar. Com menos terror e mais resolução. Mas sonhar não é afetado apenas pela saúde mental. Ele também pode ser moldado pelas ferramentas que usamos para gerenciá-lo. Tomemos como exemplo os antidepressivos. Muitos medicamentos que afetam a serotonina e a norepinefrina, duas substâncias químicas cerebrais importantes envolvidas no humor, também afetam o sono. Alguns suprimem completamente o sono REM, o que resulta em menos sonhos lembrados. Outros causam rebote do sono REM quando a dosagem é ajustada,
o que significa que você pode repentinamente ter sonhos muito vívidos e emocionalmente intensos. Isso não é necessariamente algo ruim, apenas um reflexo de quão interligados o humor, o sono e os sonhos realmente são. Afinal, seu cérebro é um sistema, não um conjunto de compartimentos separados. Mude uma parte e a ondulação se espalha por toda a parte. Há também um interesse crescente em usar os sonhos como uma janela para a saúde mental. Embora ainda estejamos longe de usar os sonhos como ferramentas de diagnóstico, os pesquisadores estão explorando como o conteúdo dos sonhos pode ajudar a detectar mudanças no bem-estar emocional, especialmente quando combinado com padrões de sono e outros marcadores cognitivos. O futuro pode conter modelos de inteligência artificial treinados para detectar sinais precoces de depressão ou ansiedade com base em descrições de sonhos. Mas sejamos honestos, explicar um sonho sobre brócolis voando para um robô pode sempre parecer um pouco absurdo. O que está claro, porém, é que os sonhos são profundamente pessoais. Elas podem revelar verdades emocionais que não dissemos em voz alta. Eles podem refletir nossas esperanças, nossos medos e o emaranhado meio-termo onde esses dois vivem lado a lado. E às vezes, quando o mundo parece opressor, os sonhos podem oferecer uma espécie de alívio simbólico, dando forma a coisas para as quais ainda não encontramos palavras. Há até evidências de que os sonhos podem ser úteis na resolução de problemas e no crescimento emocional. Na terapia, os clientes às vezes sonham com decisões difíceis ou sentimentos não resolvidos. E embora o sonho não lhes dê uma resposta perfeita, muitas vezes ele os aproxima da clareza. É a maneira do cérebro dizer baixinho: você está trabalhando nisso, mesmo que não perceba. Claro que nem todos os sonhos são tão profundos. Algumas são simplesmente estranhas, desconexas ou claramente inspiradas por muitos lanches noturnos. E isso também está bom. Nem todo sonho precisa ser significativo. Às vezes, um ornitorrinco flutuante de gravata borboleta é apenas um ornitorrinco flutuante de gravata borboleta. Mas quando os sonhos despertam algo mais profundo, quando eles ecoam o estresse que você estava ignorando ou trazem à tona um medo que você ainda não enfrentou, vale a pena parar para observar. Não analise demais. Não ter pânico. Apenas observe. Porque sua mente sonhadora não está separada de você. É parte de você. Uma versão noturna de você mesmo tentando, em sua própria linguagem estranha, ser compreendido. Então, se você estiver passando por um momento difícil e seus sonhos estiverem mais sombrios, estranhos ou intensos, seja gentil consigo mesmo. Sua mente ainda está processando, ainda trabalhando, mesmo no escuro. E se seus sonhos forem mais suaves, gentis ou silenciosamente esperançosos, apegue-se a eles também. Às vezes, o subconsciente nos leva à cura antes mesmo de estarmos acordados o suficiente para percebê-la. No final, os sonhos não são apenas ruído mental. Elas fazem parte da conversa, do diálogo contínuo entre seu cérebro, seu corpo e seu coração. E como em todas as boas conversas, às vezes as partes mais importantes acontecem tarde da noite, quando todo o resto está parado. Você provavelmente já viu isso antes. Um cachorro dormindo profundamente no chão, com as patas se mexendo, o rabo balançando e talvez até soltando um ou dois latidos abafados. Ou um gato deitado no parapeito de uma janela, com os bigodes se mexendo e as pernas batendo como se estivesse perseguindo algo enquanto dorme. E se você já se perguntou se os animais sonham, a resposta provavelmente é sim. Claro que eles não podem nos contar sobre isso. Nenhum Golden Retriever sentou-se para descrever seu sonho com um campo de bolas de tênis voadoras. Mas a ciência nos deu algumas pistas, e as evidências são bastante convincentes. Vamos começar com o básico. Quase todos os mamíferos, e muitas aves, vivenciam o sono REM,
a mesma fase do sono em que os humanos passam a maior parte dos seus sonhos. REM, ou movimento rápido dos olhos, é caracterizado por atividade cerebral irregular, paralisia muscular temporária e, sim, movimentos rápidos dos olhos sob as pálpebras fechadas. Em animais, isso parece muito familiar. Muitas vezes você verá espasmos, olhos piscando e latidos ou miados ocasionais durante o sono. É como se um filme mudo estivesse passando por trás de suas pálpebras. Mas exames cerebrais oferecem evidências ainda mais fortes. Em um estudo agora famoso no MIT, pesquisadores treinaram ratos para correr por um labirinto enquanto sua atividade cerebral era registrada. Padrões específicos de neuroníons disparavam conforme os ratos se moviam pelo labirinto. Como uma espécie de música que seus cérebros tocavam enquanto resolviam o quebra-cabeça. Mais tarde, enquanto os ratos dormiam, os pesquisadores observaram exatamente os mesmos padrões neurais se repetindo durante o sono REM. Era como se os ratos estivessem sonhando com o labirinto, repetindo em suas mentes, talvez reforçando a memória ou praticando mentalmente para o desafio do dia seguinte. A mesma música estava tocando, só que agora as luzes estavam apagadas. Os pássaros também mostram sinais de sonhos. Os tentilhões zebra, por exemplo, têm sido estudados por seu complexo comportamento de canto. Quando dormem, seus cérebros reproduzem os padrões neurais usados no canto, quase como se estivessem ensaiando suas músicas enquanto estão inconscientes. Karaokê dos sonhos, se preferir. Mas não são apenas mamíferos e pássaros. Estudos recentes sugerem que até mesmo os répteis, por muito tempo considerados simples demais para RM, podem ter uma espécie de sono onírico. Certas espécies de lagartos apresentam ciclos de sono com atividades que se assemelham tanto ao sono REM quanto ao não REM. Ainda é cedo nesta área de pesquisa, mas ela levanta uma possibilidade fascinante. Sonhar pode ser uma característica evolutiva muito mais antiga do que acreditávamos. Na verdade, quanto mais olhamos, mais vemos uma espécie de contínuo de sonhos. Animais com cérebros e vidas emocionais mais complexas tendem a apresentar sinais mais óbvios de sono REM. Os golfinhos, por exemplo, têm um padrão de sono estranho, em que apenas um hemisfério do cérebro dorme por vez, o que complica os sonhos, mas não os descarta. Foi registrado que elefantes apresentam sono REM enquanto estão deitados. E os primatas, nossos primos evolutivos próximos, sonham de maneiras que lembram muito as nossas. Então, com o que os animais realmente sonham? Esse é o grande mistério. Embora possamos observar padrões e comportamentos neurais, não podemos perguntar a um gato: você sonhou em caçar? Ou um esquilo: você estava em um pequeno parque de diversões com tema de nozes. Mas podemos fazer algumas suposições razoáveis. Os animais provavelmente sonham com coisas que são importantes para eles: explorar seu território, criar laços sociais, caçar, brincar, comer. O conteúdo pode não ser simbólico ou metafórico como os sonhos humanos às vezes são, sem angústia existencial ou metáforas surreais, mas provavelmente está baseado na experiência. Dessa forma, sonhar pode ter funções semelhantes entre as espécies: consolidação de memória, regulação emocional e ensaio comportamental. Para um rato, sonhar pode reforçar como encontrar o caminho em um labirinto. Para um cachorro, pode ser uma repetição de um passeio no parque ou uma discussão com o poodle do vizinho. Para um cavalo, talvez seja galopar por um campo que existe apenas em sua mente. Há até algumas evidências de que os animais podem ter pesadelos. Ratos de laboratório expostos ao estresse apresentam padrões diferentes de sono REM, às vezes fragmentados, às vezes mais intensos, e podem evitar partes do labirinto que exploraram em um sonho desagradável anterior. Isso sugere que, assim como nós, os animais usam os sonhos para processar experiências difíceis ou assustadoras,
o que é um pouco doloroso de imaginar, mas também um lembrete de que sonhar está profundamente ligado à vida emocional do cérebro. E os nossos animais de estimação? Os cães se enrolavam aos nossos pés, os gatos roncavam suavemente no parapeito da janela. O que está acontecendo por trás desses olhos sonolentos? Pesquisadores acreditam que os cães, em particular, têm sonhos vívidos. Cães menores, como o Poodles ou Dachshunds, tendem a entrar no sono REM com mais frequência, enquanto raças maiores podem permanecer no sono REM por mais tempo. E embora não possamos saber o conteúdo, é muito provável que seu cachorro sonhe com você, seu companheiro humano, porque você é uma parte central da vida dele. Os gatos são um pouco mais misteriosos, claro, mas eles também sonham. De fato, estudos com gatos na década de 1960 ajudaram os cientistas a entender pela primeira vez a conexão entre o sono REM e os sonhos. Quando os pesquisadores desativaram temporariamente a parte do cérebro que causa a paralisia do sono REM, os gatos encenavam seus sonhos, perseguindo, atacando e até mesmo se limpando, tudo isso enquanto dormiam profundamente. Foi a primeira demonstração real de que os animais não apenas dormem, eles vivem histórias inteiras em suas mentes enquanto fazem isso. Sonhar com animais também levanta questões filosóficas fascinantes. Se um rato sonha, ele tem um senso de identidade nesse sonho? Os animais distinguem entre o real e o imaginário, e o mais intrigante, como seria um sonho para uma criatura que não consegue descrevê-lo em palavras? Talvez, apenas talvez, sonhar seja uma dessas linguagens cerebrais universais, uma maneira de todas as criaturas, grandes e pequenas, repetirem, lembrarem e refletirem. Talvez não seja algo exclusivamente humano, mas algo profundamente entrelaçado no próprio tecido da vida, um mundo noturno onde o instinto e a memória se encontram, suave, silencioso e invisível. Então, da próxima vez que seu cachorro chutar as pernas enquanto dorme ou seu gato piar baixinho durante a noite, deixe-os em paz. Deixe-os perseguir pássaros dos sonhos ou latir para carteiros dos sonhos. Eles também estão viajando, através de paisagens interiores que você nunca verá, mas que existem mesmo assim, reais da única maneira que os sonhos são. E quando você adormecer esta noite, você poderá sorrir sabendo que não está sozinho. Em algum lugar próximo, outra criatura também está sonhando. Durante a maior parte da história humana, os sonhos foram privados, um mundo visto apenas por uma pessoa, fugaz, misterioso e muitas vezes esquecido pela manhã. Você pode acordar com fragmentos de uma história na sua cabeça, talvez um rosto, um lugar ou uma sensação peculiar de ter sentido algo. Mas tente explicar isso para outra pessoa e a magia escapará por entre seus dedos. Até muito recentemente os sonhos eram como sussurros em um quarto trancado. Mas agora, os cientistas estão abrindo a fechadura. Bem-vindo à estranha e levemente ficção científica fronteira do registro de sonhos, onde neurociência, tecnologia e um toque de admiração colidem em uma tentativa de fazer o que antes parecia impossível: ler a mente sonhadora. Começa, como muitas coisas inteligentes, com máquinas e linhas sinuosas. Pesquisadores usam há muito tempo o EEG, eletroencefalografia, para monitorar ondas cerebrais durante o sono. O EEG é ótimo para monitorar os diferentes estágios do sono leve ao sono profundo e REM, mas não informa sobre o que alguém está sonhando. Para isso, você precisa de uma imagem mais detalhada. É aí que entra a fMRI. Ele permite que os cientistas vejam quais partes do cérebro estão ativas e quando. Uma das experiências mais fascinantes nesta área aconteceu no Japão nos laboratórios de neurociência computacional ATR. Os pesquisadores pediram aos participantes que adormecessem em uma máquina de fMRI, que, sejamos honestos, é provavelmente o ambiente de sono menos relaxante do planeta. Ainda assim,
os voluntários conseguiram cochilar, e a equipe monitorou sua atividade cerebral durante os estágios iniciais do sono, quando breves imagens oníricas começam. Aqui está a parte inteligente. Antes do experimento, os participantes viram centenas de imagens. Gatos, edifícios, pessoas e objetos enquanto estavam acordados, e sua atividade cerebral foi registrada. Cada imagem criou uma espécie de impressão digital neural, um padrão de atividade no córtex visual. Então, durante o sono, quando padrões semelhantes apareciam, os pesquisadores podiam compará-los com os dados do momento da vigília. E funcionou. Com cerca de 60% de precisão, a equipe conseguiu adivinhar que tipo de imagem a pessoa estava sonhando. Se envolvia uma pessoa, um livro, um carro ou uma árvore. Eles não conseguiam descrever o enredo ou as emoções do sonho, mas conseguiam identificar o que estava sendo visualizado. Foi a primeira espiada real por trás da cortina de uma mente adormecida. Agora, 60% pode não parecer muito, mas considerando que estamos falando de adivinhar pensamentos a partir de padrões neurais em um cérebro adormecido, é notável. Era como assistir aos sonhos de alguém de fora, ainda que em baixa resolução e sem som. Outros experimentos foram mais longe. Na Universidade da Califórnia, pesquisadores desenvolveram um modelo para reconstruir o que as pessoas viam enquanto estavam acordadas. Usando dados de fMRI para recriar imagens aproximadas da atividade cerebral. As reconstruções eram confusas e surreais, como pinturas impressionistas do subconsciente, mas ofereciam um vislumbre das possibilidades futuras. Então podemos assistir ao sonho de alguém em uma tela? Não exatamente. Mas a base está lá. Os cientistas podem identificar certas categorias de conteúdo. Rastrear o tom emocional com base em quais regiões do cérebro se iluminam, em alguns casos, até mesmo detectar objetos ou formas específicas. A tecnologia é limitada, mas está melhorando. Com os avanços na inteligência artificial e na decodificação neural, a leitura dos sonhos pode se tornar mais nítida, rápida e precisa nos próximos anos. Claro, isso levanta algumas questões muito importantes e éticas. Os sonhos são privados por natureza. Elas são uma das últimas expressões não filtradas do eu, um espaço onde ninguém mais pode segui-las. Então, se chegar o dia em que poderemos registrar ou decodificar sonhos com precisão, o que acontecerá com essa privacidade? Precisaremos de senhas dos sonhos? Haverá proteção legal para o conteúdo do nosso subconsciente? Essas questões não são mais puramente hipotéticas. À medida que a neurotecnologia avança, especialistas em ética e legisladores já discutem a necessidade do que está sendo chamado de neurodireitos. Proteções básicas para a privacidade mental, liberdade de pensamento e a santidade do eu. Porque, embora possa ser divertido imaginar compartilhar seus sonhos como vídeos do YouTube, também há algo sagrado no fato de que os sonhos são seus e somente seus. Dito isto, há alguns usos potencialmente belos para a gravação dos sonhos. Imagine pessoas com distúrbios de comunicação, aquelas que não conseguem falar, escrever ou se expressar externamente. Se um dia pudéssemos traduzir seus sonhos em linguagem ou imagens, poderíamos ter acesso aos seus mundos interiores de uma forma que nunca foi possível antes. Ou considere o potencial terapêutico. Se um psicólogo pudesse ver padrões nos sonhos de alguém ao longo do tempo, símbolos recorrentes, arcos emocionais, tensões não resolvidas, pode oferecer uma nova ferramenta para entender a saúde mental, um diário de sonhos alimentado por suas ondas cerebrais. Há até um pouco de ludicidade na ciência. Alguns pesquisadores estão experimentando o que é chamado de incubação de sonhos direcionada. Isso envolve tocar sons ou palavras específicas durante o sono para guiar suavemente o conteúdo do sonho. Por exemplo, se alguém estiver aprendendo um novo idioma,
poderá ouvir vocabulário durante o sono para reforçar a memória. Ou se quiserem sonhar que estão voando, por exemplo, eles podem ouvir sons de vento ambiente ou pistas suaves no céu. Não é um controle total do sonho, mas é um empurrãozinho suave na direção escolhida. É claro que os sonhos ainda são complexos demais para serem decodificados completamente. Eles são confusos, complexos, carregados de emoção e, muitas vezes, absurdos. Até mesmo o sonhador tem dificuldade para entendê-los. Imagine alguém tentando interpretá-los de forma indireta. Mas estamos chegando mais perto de entender como o cérebro constrói esses mundos internos. E talvez, só talvez, mais perto de trazê-los à luz. Então, esta noite, ao se deitar na cama, reserve um momento para apreciar o mistério silencioso por trás de suas pálpebras. Seu cérebro está prestes a mergulhar em um mundo que ele mesmo criou. Não gravado, sem filtros e exclusivamente seu. Por enquanto, nenhuma máquina pode segui-lo até lá. E talvez isso seja uma coisa boa, porque mesmo na era dos dados e da decodificação, há algo adorável na ideia de que algumas histórias permanecem em segredo. Sussurros em um quarto trancado, pintados no escuro. Percorremos as paisagens da mente sonhadora, desde ratos de laboratório se contraindo e especulações filosóficas, até o sono reemocional, o reparo da memória e os latidos de cães durante o sono. Mas antes de chegarmos ao fim desta jornada silenciosa, há uma última pergunta que vale a pena fazer. Para onde tudo isso vai? O que o futuro reserva para a ciência dos sonhos? A verdade é que estamos à beira de algo extraordinário. Pela primeira vez na história da humanidade, nossas ferramentas estão alcançando nossas perguntas. Tecnologia, neurociência e até mesmo inteligência artificial estão se combinando de maneiras estranhas e belas, oferecendo não apenas vislumbres da mente sonhadora, mas o potencial de moldá-la, aprimorá-la e talvez até compartilhá-la. Para começar, o campo da incubação de sonhos direcionada. Sim, esse é um termo real, está crescendo rapidamente. A ideia é simples. Se você der um leve empurrão no cérebro antes ou durante o sono, poderá influenciar o conteúdo dos sonhos. Não controlá-los completamente, é claro, mas guiá-los como uma canoa em um rio tranquilo. Experimentos já mostraram que tocar sons ou palavras específicas durante certos estágios do sono pode desencadear imagens oníricas relacionadas. Pessoas expostas ao perfume de rosas enquanto dormem, por exemplo, têm mais probabilidade de relatar sonhos agradáveis. Pessoas que ouvem uma voz dizendo árvore podem sonhar com uma floresta. Sinais sutis, cuidadosamente cronometrados, podem mudar o conteúdo de um sonho sem acordar completamente a pessoa que dorme. Não é controle mental. É mais como jardinagem mental. Plantar uma semente e ver o que cresce. Agora imagine combinar isso com tecnologia de sono vestível, faixas de cabeça que monitoram suas ondas cerebrais ou fones de ouvido que emitem sinais apenas durante o REM. Um dia, você poderá orientar seus sonhos para ajudar a resolver problemas, ensaiar discursos ou trabalhar suavemente com bloqueios emocionais. Já existem protótipos de aplicativos e dispositivos que afirmam fazer exatamente isso. A ciência ainda é jovem, mas não é mais ficção científica. E por falar em ficção, vamos falar sobre compartilhamento de sonhos. É uma das fantasias mais antigas que temos, a ideia de que duas pessoas poderiam vivenciar o mesmo sonho, ou que poderíamos gravar e reproduzir um sonho como um filme. Ainda não chegamos perto disso. Mas, como discutimos anteriormente, os pesquisadores estão começando a decodificar o conteúdo visual dos sonhos usando fMRI e aprendizado de máquina. Ainda é confuso e vago, como assistir sonhos através de vidro fosco. Mas a porta foi aberta. No futuro, é possível que consigamos transformar esses fragmentos de sonho em imagens brutas, talvez até animações.
Você pode assistir a uma versão do seu próprio sonho na manhã seguinte ou compartilhar uma memória surreal do sonho com um amigo. Não porque seja perfeitamente preciso, mas porque captura algo do tom, do clima, da magia. Um diário de sonhos tornado visível. Mas, mesmo quando olhamos para o futuro, há questões éticas piscando suavemente ao fundo. Se podemos guiar os sonhos, eles podem ser manipulados? Se pudermos lê-los, eles poderão ser mal utilizados? O que acontece quando a linha entre sono e tecnologia fica tênue? É por isso que a ideia dos neurodireitos começou a entrar na conversa. Direitos de proteger a privacidade mental, a autonomia e a liberdade de pensamento. Porque se os sonhos são o último canto não colonizado da mente, devemos pisar com cuidado, gentilmente, como se estivéssemos caminhando por um espaço sagrado na casa de outra pessoa. Também há possibilidades de cura. Imagine um futuro onde pessoas com TEPT recebam terapia de sonho personalizada usando sinais sonoros ou estimulação neural suave para ajudar a reprocessar memórias traumáticas de uma forma mais segura. Ou onde crianças com ansiedade aprendem a moldar seus sonhos por meio de histórias guiadas, transformando medos em aventuras. Ou onde os idosos, enfrentando o declínio de memória, revisitam momentos perdidos em sonhos, auxiliados por dicas sutis de fotos, música ou cheiros. O sonho lúcido também pode ter um renascimento, não como uma fuga, mas como uma ferramenta para crescimento emocional, criatividade e até mesmo aprendizado. Alguns pesquisadores estão explorando como sonhadores lúcidos podem praticar habilidades da vida real em seus sonhos, como tocar um instrumento ou se preparar para uma conversa difícil. Afinal, o cérebro não distingue totalmente entre ação imaginada e ensaio físico. Se o seu eu onírico pratica gentileza, coragem ou compaixão, talvez o seu eu desperto também se beneficie. E depois tem a inteligência artificial. A inteligência artificial está sendo treinada não apenas para analisar a atividade cerebral, mas para reconhecer padrões, sugerir temas de sonhos e até mesmo construir ambientes interativos que imitam a sensação dos sonhos. Alguns desenvolvedores de realidade virtual estão experimentando ambientes inspirados em sonhos que respondem às emoções, espaços que parecem menos jogos e mais sonhos lúcidos que você pode explorar enquanto está acordado. É selvagem. É um pouco estranho e está apenas começando. Mas, apesar de toda essa tecnologia deslumbrante, há algo silenciosamente reconfortante para lembrar. Sonhar, em sua essência, não requer dispositivos. Você não precisa de um aplicativo, uma faixa de cabeça ou um laboratório. Seu cérebro já tem tudo o que precisa para sonhar, lembrar, processar, criar, vagar. Tudo o que você precisa é dormir. E talvez um pouco de curiosidade, porque os sonhos nos lembram que a mente não é uma máquina, é uma contadora de histórias, uma viajante, um projetor suave no escuro, repetindo cenas antigas e improvisando novas, às vezes desajeitadas, às vezes profundas, sempre pessoais. O futuro da ciência dos sonhos pode trazer novas ferramentas, novas terapias e novas maneiras de conexão. Mas isso nunca substituirá completamente a simples maravilha de acordar com uma imagem estranha na cabeça, piscar na luz da manhã e pensar: de onde veio isso? E talvez seja esse o cerne da questão. Não importa o quão longe a ciência nos leve, os sonhos sempre guardarão um pouco de mistério, um pouco de poesia, um espaço onde o cérebro se estica, se enrola e vagueia para algum lugar que só ele sabe ir. Então durma profundamente esta noite. Sonhe livremente. E saiba que, enquanto a ciência observa de longe, sua mente continua escrevendo silenciosamente suas próprias histórias, noite após noite, de olhos fechados, na linguagem mais antiga que ela conhece. E então, aqui estamos nós, deslizando suavemente de volta do estranho e belo mundo dos sonhos. Percorremos os ciclos REM na ponta dos pés, vagamos pelos corredores da memória,
ouvimos o sussurro da amígdala e até mesmo espiamos, só um pouquinho, o futuro da ciência dos sonhos. Vimos que os sonhos não são apenas ruídos noturnos. São histórias que seu cérebro conta a si mesmo, às vezes desajeitadas, às vezes profundas, sempre íntimas. O que sabemos até agora é surpreendente. Mas o que não sabemos pode ser ainda mais maravilhoso. Porque, apesar de todos os exames cerebrais e mapas neurais, os sonhos ainda escapam às explicações. Elas continuam sendo, de muitas maneiras, a poesia da mente, parte ciência, parte alma. Então, enquanto você dorme esta noite, quer seu cérebro o leve a uma aventura épica, a uma lembrança tranquila ou a algo tão bizarro que desafia toda a lógica, deixe isso acontecer. Você não precisa entender todos os detalhes. Você só precisa deixar ir. Seu cérebro sabe o que está fazendo. E se esse vídeo deixou você fascinado demais para conseguir dormir, bem, peço desculpas. Mas pelo menos você pode ter aprendido alguma coisa ao longo do caminho. Uma troca justa, espero. Antes de nos separarmos, se você gostou dessa jornada lenta pelo cérebro adormecido, eu ficaria muito grato se você desse um joinha no vídeo, se inscrevesse no Cientista de Pijamas ou deixasse um comentário abaixo. De onde você está ouvindo esta noite? E que horas são aí no seu canto do mundo? Eu adoraria saber para onde foi essa pequena nuvem de calma. Até a próxima, durma bem, sonhe livremente e lembre-se. Sua mente ainda está escrevendo histórias, mesmo no escuro. Boa noite.